O senso comum nos diz que a família é a base de tudo. Concordando ou não, temos que reconhecer que é nela que construímos as nossas memórias mais antigas e nossa relação com o passado. No inglês, para falar de uma ação que ocorreu antes de outra no passado, usamos o Past Perfect Simple. Por exemplo, a frase I had studied English before my family moved to New York sugere que a ação de estudar aconteceu antes da ação de se mudar para Nova York, apesar de as duas terem acontecido no tempo passado. É verdade que nem sempre o convívio em família é fácil. Para expressar essas e outras situações, podemos usar os advérbios de intensidade. Por exemplo, na frase My family is extremely noisy because it's pretty big, os advérbios extremely e pretty servem para intensificar, respectivamente, os adjetivos noisy e big. Normalmente, os advérbios de grau e de intensidade são utilizados antes dos verbos e dos adjetivos, para intensificar uma ação ou qualidade. Outra maneira de se comunicar usando o tempo no passado é através do Past Perfect Continuous, que descreve ações que começaram no passado e continuaram acontecendo durante certo período de tempo no passado. A frase Before moving out of my parents' house, I had been living in the same neighborhood for almost 10 years. É um bom exemplo de uso do Past Perfect Continuous, pois expressa uma ação contínua ocorrida no passado antes de outra ação começada e terminada no passado. Esse tempo é constituído dos verbos auxiliares had e been e do verbo principal no gerúndio. No caso de uma negação, acrescentamos a palavra not, após o verbo auxiliar had, e nas frases interrogativas, o auxiliar had vem antes do sujeito. Normalmente, o uso do Past Perfect Continuous é acompanhado de expressões que indicam o período que durou a ação expressa pelo verbo, como for, since, all day long e my whole life. Após aprender esses dois tempos verbais que são relativamente similares, você pode ter ficado um pouco confuso sobre quando usar um ou outro, certo? Enquanto o Past Perfect Simple é usado para expressar uma ação pontual ocorrida antes de outra também no passado, o Past Perfect Continuous é usado para expressar uma ação contínua que terminou no passado antes de outra ação. Outra construção importante para falar do passado é used to, empregada para expressar hábitos antigos que já não são mais praticados. Por exemplo, na frase When I was a child, I used to play a piano. Ou ainda, when I was younger, I used to go to my uncle's house. Viu como saber os tempos verbais no passado é importante? Inclusive, é fundamental para organizar suas memórias familiares na hora de falar inglês. Mas a discussão não acaba por aqui. Que tal estudar mais um pouco dos tempos verbais em inglês para se aprofundar melhor no assunto? Enjoy your studies. See you!